Efésios capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Assim diz o texto sagrado: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Senhor, mais uma vez diante de Ti, com muito temor e com muito reconhecimento, ó Pai, da Tua bondade, que nos concede, ó Pai querido, poder estar diante do Senhor. Sou grato, ó Pai querido, pela Tua benevolência, pela Tua graça, para a Tua bondade para conosco, particularmente para comigo, em poder ser um instrumento Teu para poder transmitir as Tuas verdades. Usa-me, ó Pai querido, como vaso de barro, para que o Teu nome seja engrandecido. Me instrui segundo o Teu Espírito Santo, e que também o Teu Espírito abra o entendimento dos Teus filhos, para reter no coração que vier do Senhor. O Teu Espírito também deu discernimento, para que venha reter só o que vem da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Nós vimos aqui no contexto anterior, Paulo, ele fala sobre o mistério que lhe fora revelado pelo Espírito Santo. Esse mistério, no qual fora revelado a ele pelo Espírito Santo, veio a ser essa nova comunidade composta de judeus e gentios, formando então a igreja, o corpo de Cristo, essa nova comunidade. Conforme ele diz aqui no verso anterior, no verso 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então ele vem falando, ele falou sobre esse mistério que lhe fora revelado, o propósito de Deus unir cristãos e gentios, formando agora a igreja. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele fala sobre a comunicação desse mistério, como esse mistério que vem a ser o Evangelho, vem a ser transmitido. Paulo, ele mostra aqui que Deus comissionou a ele e também a outros apóstolos, para que pudessem falar acerca do Evangelho. E a partir do momento que o Evangelho fosse transmitido a todas as nações, a todo o mundo, pessoas iriam se converter, formando então a igreja. E através então da igreja seria revelado a sabedoria de Deus para os principados e potestade nos céus. É isso que ele vem falar aqui do verso 7 até o verso 13. Pois bem, vamos começar então aqui no verso 7, onde ele diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Se nós percebermos aqui, no final do verso 6, Paulo escreve que foi por meio deste Evangelho que os judeus e gentios se uniram a Cristo, pois é por meio do Evangelho que as pessoas, elas podem então conhecer, é revelado às pessoas esse propósito de Deus que esteve oculto desde a eternidade, que é salvar tanto judeus como gentios e formar então a igreja. É
somente através do Evangelho que esse propósito de Deus é revelado. Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17 fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E aqui, então, nesse texto, no verso 7, Paulo, ele nos diz que assim como foi pela graça de Deus que foi outorgado, foi dado a ele, foi revelado a ele o mistério, como nós vamos ver aqui no verso 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, ele soube desse mistério pela revelação de Deus, e assim como o Espírito Santo revelou a ele o mistério pela graça, da mesma forma foi dado a ele pela graça esse privilégio de poder ministrar o Evangelho. Ele quer que os seus leitores entendam que tudo foi algo dado por Deus, não por mérito, mas pela graça. A revelação do Evangelho foi pela graça, o verso 2. E agora, poder ministrar, poder ser um ministro desse Evangelho, não foi dado a ele como algo que ele próprio poderia ter pela sua capacidade, mas foi graça de Deus. Olha aqui o verso 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Tudo é pela graça. Foi Deus que, pela sua benevolência, pela sua graça, concedeu ele essa qualificação. Ele diz no verso 7 também: que me foi dado segundo a operação do seu poder. Esse verso 7 aqui, na verdade, ele é uma resposta do verso 8. Ele está aqui explicando o verso 8. Vamos ver o verso 8. Ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos. Como pode? O mínimo de todos os santos. Ele se auto-intitula ou reconhece que ele é o menor entre todos os outros apóstolos, sendo ele o mínimo de todos os santos. Como foi dado a ele essa condição de poder pregar o Evangelho? Então a resposta está aqui no final do verso 7, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, foi por causa da operação do poder de Deus. Ele entende que é o poder de Deus que faz com que esse Evangelho seja então ministrado, que é algo divino, não é a capacidade humana, mas é segundo a operação do seu poder. Lucas capítulo 1 verso 52 diz: depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Se ele então pode ser um ministro do Evangelho, mesmo ele sendo mínimo em relação a todos os santos, não é por causa da sua capacidade, mas é segundo a operação do poder de Deus. O verso 8, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos. Talvez Paulo ele esteja aqui fazendo um trocadilho em relação ao significado do seu nome, porque o seu nome romano, Paulus, significa pequeno, e de acordo com a tradição, também dizem que Paulo ele era um homem de pequena estatura. Então, aqui no verso 8, quando ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, talvez ele esteja fazendo esse trocadilho: pequeno pelo nome, pequeno na estatura, menor do que o mínimo de todos os santos. Ele se reconhece como pequeno, ele então reconhece como ele é o mínimo de todos os apóstolos, mas não obstante a sua condição, foi dado a ele esse privilégio de poder ser o ministro do Evangelho, e ele reconhece isso como graça de Deus. Se nós hoje somos instrumentos de Deus
para apregoar a sua palavra, para poder exercer algum cargo dentro da igreja, para poder exercer alguma função no reino de Deus, nós reconhecemos que tudo isso é pela graça de Deus, não é pela nossa capacidade, mas por causa da graça de Deus para conosco. É isso que Paulo ele vem dizer aqui no verso 7 e no verso 8. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, o verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se via como o maior de todos os pecadores, ele se via como o mínimo de todos os apóstolos, mas não obstante a sua condição, foi dado a ele esse privilégio de falar acerca do Evangelho. E ele reconhece isso como graça de Deus. Que nós possamos ter, na verdade, esse mesmo reconhecimento ao sermos o instrumento de Deus no reino, na igreja, no cargo que ocupamos, ou qualquer coisa que venhamos fazer. Se o fazemos, é porque Deus tem sido benevolente para conosco e tem nos dado essa graça de poder ser um instrumento em suas mãos. Aí ele continua aqui no verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Paulo aqui, ele reconhece que na verdade ele era o mínimo de todos os apóstolos, e ao se ver assim, ao fazer um auto reconhecimento de que ele era o menor em relação aos demais, levava ele a dar glória a Deus, como reconhecimento que era graça. Ele então ele pôde dar glória ao Senhor. Eu sei que se eu estou fazendo algo, não é pelo meu mérito, não é pela minha capacidade, não é pelo talento que eu possuo em mim mesmo, mas se eu faço, é por causa da graça. E ele assim fazendo, ele dá glória ao Senhor, ele dá a glória a Deus, por tudo que ele fazia para Deus. A glória era do Senhor. Eu por mim mesmo não teria condições de assumir esse ministério, de poder ser o ministro do Evangelho, mas se eu aqui estou, é pela graça de Deus. É isso que Paulo ele está aqui dizendo no verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao verso 31 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se nós temos que dar a glória a algo que nós fazemos no reino de Deus, devemos dar a glória a Deus, porque os dons que nós temos, foi Deus que nos deu, os talentos que nós temos, foi Deus que nos deu, e tudo foi graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso ele reconhece e dá a Deus a glória devida. Então ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. O que foi dado a ele, anunciar por meio do Evangelho? Ele continua: as riquezas incompreensíveis
de Cristo. Paulo, o que ele está dando aqui é uma definição do Evangelho. Ele diz que o Evangelho são as riquezas. As riquezas. Riquezas significa o que Cristo possui em si mesmo e o que Ele outorga a todos aqueles que se achegam a Ele. São riquezas que estão disponíveis a todos através da cruz de Cristo. Aqui não nos é dito o que vem a ser essas riquezas. Paulo ele faz aqui uma definição do Evangelho chamando de riquezas, mas o que vem a ser essas riquezas? Não nos é dito, não nos é mostrado através desse texto que vem a ser, mas elas são tão grandiosas, elas são tão maravilhosas, que Paulo a chama de incompreensíveis. Incompreensíveis significa literalmente cuja pista não pode ser achada. O Evangelho do qual chegou a nós e nos foi revelado o amor de Deus demonstrado ali na cruz do Calvário são algo assim tão maravilhoso, algo assim tão grandioso, que Paulo então define como riquezas incompreensíveis, riquezas no qual nós, por nós mesmos, não conseguimos descobrir, não conseguimos saber. É algo assim maravilhoso, é algo assim muito grandioso, o que Deus ele nos concedeu através do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 10 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele diz aqui no verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Anunciar o que por meio do Evangelho? As riquezas incompreensíveis de Cristo. O que Deus nos outorgou em Jesus Cristo é algo maravilhoso, algo grandioso, é algo assim tão grande que não tem como definir em palavras, é algo assim compreensível. Mas por mais que nós não saibamos, o texto não diz, nós podemos ter aqui um vislumbre do que pode ser, tendo como base tudo que Paulo aqui já ensinou. Então, um vislumbre do que vem a ser essas riquezas. Em primeiro lugar, é a ressurreição da morte no pecado. Em segundo, é a entronização com Cristo nos lugares celestiais, visto que nós estamos assentados juntamente com Cristo à direita de Deus, acima de principados, de potestades, de todas o nome que se nomeia, não somente esse nome, mas também no futuro. É lá onde nós estamos, conforme ele disse no capítulo 2, o verso 6. É a reconciliação com Deus. Outrora nós éramos vistos como incircuncisos, como longe de Deus, sem Deus neste mundo, mas agora pelo Evangelho, esse Evangelho que é maravilhoso, nos fez sermos filhos de Deus, nos reconciliou com Deus. Também pode ser a incorporação com os crentes judeus na nova sociedade de Deus, onde diz aqui no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Pode ser também isso que Paulo esteja dizendo, como esse Evangelho ele é algo riquíssimo e incompreensível. Pode ser também o fim da hostilidade e o começo da paz. Conforme ele diz no capítulo 2, do 1 ao 3, nós éramos filhos da ira, nós estávamos debaixo da ira de Deus, condenados, mas agora temos a paz com Deus, é o que diz aqui no capítulo 2, o verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
Talvez seja isso que Paulo está dizendo, que nós fomos reconciliados, e hoje nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos, mas somos agora filhos de Deus. Pode ser talvez essa riqueza incompreensível, pode ser o acesso ao Pai mediante Cristo, pelo Espírito. Hoje nós temos ousadia, olha o que diz aqui o verso 12, capítulo 3, o verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Talvez é isso que ele está dizendo aqui, acerca desse evangelho que nos foi dado, o acesso, poder falar com Deus, poder estar na presença de Deus e não ser fulminado. Nós temos acesso a Deus, podemos entrar no Santo dos Santos. Ou ainda, essa riqueza incompreensível pode ser riquezas futuras, como a herança que Deus dará ao seu povo no último dia, no qual nos é dito que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Talvez Paulo, ele tenha dado menção a isso, ao que nos está preparado quando nós tivermos um corpo glorificado, as heranças que nos estão preparadas ali em Cristo Jesus. São todas essas riquezas incompreensíveis, nos qual nos foi dado através do Evangelho. Ele diz aqui o verso 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Esse Evangelho é algo maravilhoso, é algo grande, é algo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, o que Deus tem preparado para nós. É algo incompreensível, é algo cuja pista não pode ser achada. Tamanha são as bênçãos que Deus ele nos outorga através deste Evangelho. E Paulo, ele reconhece que ele, não obstante ter sido o mínimo de todos os apóstolos, lhe foi concedido esse privilégio de poder anunciar o Evangelho. Mas isto é graça de Deus. Se você pudesse ter essa mesma percepção de Paulo, você não iria se envergonhar de falar do Evangelho, mas você iria abrir a sua boca, anunciar, falar de Cristo, a tempo ou fora de tempo. Você iria propagar essa riqueza incompreensível, falar acerca do Evangelho, falar acerca da cruz de Cristo, e anunciar a todas as pessoas o quão maravilhoso o nosso Deus é, o quão Ele é benigno, o quanto Ele nos amou, e quanto Ele nos outorgou essa graça de poder se reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos uma compreensão do que é o Evangelho, estaríamos sendo mais eficazes na sua comunicação. E ele continua aqui no verso 9: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. A palavra demonstrar aqui, o início do verso 9, e demonstrar, ela significa iluminar ou esclarecer. É a mesma palavra que foi usada no capítulo 1, verso 18, onde diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A palavra aqui, dispensação, que ele diz aqui no verso 9, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo. A dispensação vem a ser o plano desse mistério, Então, pregar o Evangelho consiste em iluminar a mente das pessoas que estão em trevas espirituais, fazendo isso através do plano de Deus, que é a comunicação do Evangelho. Paulo ele diz aqui: demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. A comunhão do mistério é você poder então falar
apregoar através do Evangelho o plano de Deus, e você fazendo isso, você ilumina a mente dessas pessoas que estão em trevas espirituais. Somente através do Evangelho que nós conseguimos libertar essas pessoas da cegueira espiritual, no qual elas estão cativas, elas estão dominadas. Não é pela sabedoria humana, não é pela capacitação do homem, mas somente pelo poder do Evangelho, que essas mentes que estão obscurecidas pelo diabo, que faz com que elas estejam cegas, e devido à sua cegueira espiritual, elas não conseguem perceber a glória de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, 2 Coríntios 4, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. Com qual objetivo que ele fez isso? Qual o objetivo? O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. Ele diz aqui no verso 4, 2 Coríntios 4, verso 4, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para que ela não venha conhecer as riquezas incomunicáveis que estão outorgadas a nós através da cruz de Cristo, para que elas não se reconciliem com Deus, para que ela não consiga entender o plano de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O diabo então cega o entendimento dessas pessoas, e a única forma de fazer com que elas tenham essa iluminação e essa cegueira possa ser tirada delas é através do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É somente através do poder de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 26, o verso 17 e o verso 18: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Paulo, ele foi enviado, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele diz aqui no verso seguinte: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e a herança entre os que são santificados pela fé. É somente pelo Evangelho que essas pessoas são iluminadas, e elas são convertidas do poder de Satanás a Deus. Os olhos delas são abertos, e das trevas ela se converte à luz. É somente mediante o poder do Evangelho. Ele diz aqui no verso 9: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo. É demonstrar, iluminar, fazer com que essa cegueira seja dissipada, e o único meio é pelo Evangelho. Nós temos o poder de Deus para destruir fortalezas. O Evangelho é o poder de Deus para a destruição de fortaleza. Olha o que diz aqui Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios, se você está em Efésios, volte aí algumas folhas, 2 Coríntios capítulo 10, olha aqui o verso 3, 2 Coríntios 10, o verso 3, porque andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. O Evangelho é essa arma poderosa que nós temos para destruir as fortalezas. As fortalezas diz respeito a essa cegueira espiritual, no qual os incrédulos estão condicionados pelo Deus desse século, pelo diabo, fazendo com que não seja resplandecido sobre ela a luz do Evangelho, a glória de Deus. Mas nós temos armas espirituais, como diz aqui 2 Coríntios 10, o verso 3,
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Essa arma que nós temos é o Evangelho, como diz Romanos capítulo 1, verso 15 e 16, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. É esse poder aqui que nos foi otorgado para a destruição da fortaleza, essa cegueira, essa mente, o entendimento dos incrédulos, que estão aqui fadados a não compreender o Evangelho, mas a arma que nós temos, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, ele diz aqui agora no verso 5, 2 Coríntios 10, o verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O Evangelho destrói as fortalezas, os sofismas, as mentiras, tudo que é contrário à cruz de Cristo, contrário ao cristianismo, e faz com que o entendimento da pessoa seja alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Evangelho, e ela então se renda a Cristo. Nós, como igreja, somos o que temos esse poder de Deus. O Evangelho foi otorgado a nós para pregarmos, para anunciarmos, para falar acerca desse propósito de Deus, que é salvar tanto gentios como judeus, através do Evangelho, da cruz de Cristo. Paulo, ele diz aqui, e demonstrar a todos, ou seja, iluminar a mente, iluminar a todos, ou seja, a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Continuando o verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A palavra multiforme literalmente significa multicolorida, e era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapeçarias trançadas. A igreja, como uma comunidade multirracional, a igreja como uma comunidade multicultural, ela seria como uma bela tapeçaria. Nenhuma outra comunidade na face da terra ela pode ser comparada como a igreja, composta de pessoas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, sexo diferente, homens, mulheres, faixas etárias diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, mas não obstante essa multiforma que é a igreja, composta de pessoas tão diferentes, nós temos a comunhão, nós somos irmãos em Cristo, nós temos o único Pai, o único Espírito, o único Deus, e podemos estar reunidos como corpo de Cristo. É o que Paulo ele está dizendo aqui no verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A comunhão multicolorida que é a igreja é um reflexo da sabedoria multicolorida de Deus. Verso 10, para que agora pela igreja, por essa comunidade composta de diferentes raças, diferentes pessoas, diferentes culturas, essa igreja, a multissabedoria de Deus seja conhecida. Mostra o quão Deus ele é sábio, o quão a sabedoria de Deus ela é tão grandiosa, ela é tão diversificada. A igreja ela revela, é um reflexo, faz com que a sabedoria de Deus seja conhecida. Aí ele continua aqui no verso 10, conhecida para quem? Olha o que diz no verso 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, de quem? Dos principados e potestades nos céus. Quando o evangelho ele é propagado, e pessoas se convertem, e a conversão dessas pessoas formam então igrejas de diferentes pessoas, culturas,
idades, línguas, e essas pessoas se unem então no mesmo lugar para cultuar a Deus, e essa união dessas pessoas diferentes faz com que a sabedoria de Deus seja conhecida para os anjos, para as potestades e principados nos céus. Era algo que os anjos, eles aguardavam para poder entender em que rumo estava caminhando a história, em que rumo estava caminhando os desígnios de Deus. Mas pela igreja, através da cruz de Cristo, da comunhão então dos santos, esse desejo dos anjos de entender a sabedoria de Deus foi então revelado para eles. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, o verso 10 até o verso 12: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhe se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Os anjos estavam ali atentando, estavam querendo entender para onde estava indo o rumo da história, o propósito de Deus, e agora eles conseguiram entender essa sabedoria de Deus através da igreja. O verso 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Os anjos agora conheceram, entenderam, conhecida dos principados e dos potestades nos céus. O verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo ele está fazendo aqui no verso 11 é reiterando o que ele já havia dito ali no verso 9, o que os planos de Deus havia sido estabelecido desde a eternidade em Cristo. Esse propósito, no qual concretizou-se na igreja, ele diz aqui, foi segundo o seu eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi algo que já estava no coração de Deus desde a eternidade. Esse propósito de unir judeus e gentios, formando então a igreja, era algo que já estava determinado no coração de Deus desde a eternidade. Olha o que ele diz no verso 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Estava guardado no seio de Deus até a manifestação de Cristo. No capítulo 1, verso 4, ele já havia dito: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus já havia nos escolhido, Deus já havia nos elegido, Deus ele já tinha propósito para as nossas vidas, em nos salvar, antes mesmo de ele ter criado o mundo. Capítulo 1 de Efésios, o verso 4. Como nós ouvimos hoje na nossa escola dominical, que a queda do homem não foi algo que pegou Deus de surpresa, mas Deus, na sua onisciência, ele já sabia de todas as coisas, e dentro do seu plano, ele já havia preparado a redenção do homem. É o que diz Apocalipse, capítulo 13, o verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido ofertado antes mesmo de nós termos cometido o pecado. Deus, na sua onisciência, na sua soberania, na sua sabedoria, já
já estava tudo planejado, o seu eterno propósito. Diz aqui o verso 11, verso 11, segundo o eterno propósito, segundo o seu eterno propósito, algo que já estava no coração de Deus, mas foi revelado agora em Jesus Cristo, o seu eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Calvino, ele diz, sempre que Paulo nos liga a Deus através de Cristo e a fé nele, faz-se presente o contraste implícito, o qual fecha todas as outras vias de acesso e exclui todas as outras formas de união, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O único meio de nós termos acesso a Deus, única forma, é pela nossa fé em Jesus Cristo. Aqui está anulando qualquer outro meio, qualquer outra forma de nos achegarmos a Deus. O único meio de nos reconciliarmos com Deus é na nossa fé nele, é única e exclusivamente em Jesus Cristo. E quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos então ousadia e nós temos confiança de poder estar na presença de Deus, por esse único meio, exclusivamente através da nossa fé nele. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, somente através de Cristo, somente por Jesus Cristo, que nós temos acesso a Deus, somente nele, e nele nós temos confiança, e nele nós temos acesso de sermos aceitos por Deus. A ressurreição de Cristo foi uma prova que o seu sacrifício foi aceito por Deus, fomos justificados pela sua ressurreição. Por fim, no verso 13, ele diz, portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo, ele estava ali preso, e como ele diz no começo do capítulo 3, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Ele, por mais que estava encarcerado, preso, ali em Roma, ele não reconhece que é um prisioneiro de César. Ele entende a soberania de Deus, que estava controlando todas as coisas, e ele sabia que o que levava às suas prisões era por causa do evangelho que ele pregava, que confrontava ali os judeus, e os judeus então o caluniou, os judeus então difamou a Paulo, resultando então na sua prisão. Mas ele diz, olha, por mais que eu esteja preso aqui, eu não quero que vocês se constrangem, se desfaleçam, porque eu estou aqui por causa de vocês, porque eu estou defendendo o evangelho, que eu estou pregando a vocês, é por causa do evangelho que eu estou anunciando. Por isso que ele diz aqui no verso 11, é por causa de vós. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós. É por eu estar pregando a vocês esse evangelho que eu estou defendendo, a união entre judeus e gentios, formando um corpo através da cruz de Cristo. É por vós que eu estou aqui. Ou seja, as minhas cadeias, as minhas tribulações vai resultar em glória para vocês. Resulta em glória para vocês. Ele está sofrendo na prisão em prol deles, defendendo firmemente a inclusão deles nessa nova sociedade. Então não desfaleçais, não se acanhe, mas entenda que o que fez com que eu ficasse aqui preso foi por causa do evangelho que eu anuncio. E ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Lições que nós podemos tirar aqui acerca desse texto que nós acabamos de ver. A primeira, tudo que somos em Cristo
ou fazemos para Cristo é pela graça divina. Os dons, os talentos, a oportunidade que temos de pregar, o que nos faz estarmos servindo a Ele com algum trabalho dentro do corpo de Cristo, é graça, não são méritos nossos, é graça. Reconheça isso e agradeça a Deus pelo privilégio de poder servi-lo no corpo de Cristo. A segunda lição que aprendemos: tudo que fazemos para Deus deve ser feito para a glória de Cristo. Não busque receber méritos, mas por trás de tudo que você faça, que a glória seja para Cristo. Em terceiro lugar, podemos aprender aqui que o evangelho que anunciamos são as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que privilégio poder falar desse evangelho, das riquezas incompreensíveis de Cristo. Então não feche a sua boca, insta tempo ou fora de tempo, não anuncie, propague o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em quarto lugar, aprendemos que anunciar o evangelho consiste em iluminar a mente das pessoas que estão em trevas espirituais, através do plano de Deus em Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e nós temos o poder de Deus para iluminar a mente dessas pessoas. E o poder de Deus não consiste na sabedoria do homem, mas no evangelho. Abra a boca e o Senhor te a encherá. Fale de Cristo, anuncie o evangelho, Ele é o poder de Deus. Por último, em quinto lugar, aprendemos que quanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo, a igreja é formada e os anjos conhecem a sabedoria de Deus. Por fim, aprendemos que a nossa fé deve estar depositada nos méritos de Cristo, onde temos ousadia e confiança. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que nós verdadeiramente entendamos que somos a igreja, o corpo de Cristo, e estamos aqui reunidos para a glória dele, e a nossa comunhão diversificada é um reflexo da sabedoria de Deus, e os anjos contemplam isso. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Obrigado a Deus pelo Senhor nos chamar, nos eleger em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus poder, ó Pai querido, estar aqui unidos como igreja, como, ó Pai querido, corpo de Cristo. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Obrigado, ó Pai querido, por fazer parte, ó Pai querido, dos chamados dos teus filhos. Senhor, que nós não venhamos esconder, ó Pai querido, essa pérola de grande valor, mas possamos, ó Pai querido, anunciar e falar, propagar o evangelho, para que outros também aqui sejam acrescentados, porque é o evangelho que faz com que esse mistério seja revelado às pessoas. Usa, Pai querido, a cada um de nós para propagar esse evangelho. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém.